Então, boa noite a todos. Nós vamos toda a continuidade aqui ao estudo do livro do Apocalipse. Nós não terminamos o capítulo 13 a semana passada, né? A semana passada a gente falou sobre o surgimento do anticristo, né? E a gente acabou no versículo 10. Hoje a gente vai ver o surgimento do falso profeta. Um monte de gente faltou para não vou dar uma pincelada, não. Semana passada a gente falou de como surgiria o anticristo, né? Que o João viu uma besta que subia do mar, né? E o mar significa nações. E por isso o anticristo provavelmente será um gentio, né? Será o quê? Um gentio, não vai ser judeu, né? E ele viu, tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? Significando 7 reis e 10 nações que ele irá governar. E o modo como vai ser o governo dele, né? Um homem viu que vai chegar, vai tomar o governo, vai tomar o poder de maneira, como se fala, por debaixo dos panos, né? Com muita lábia, com muita conversa, sutileza, né? Muita sutileza, né? De maneira sutil ele toma o reino e governa sobre o mundo. E na metade desse ele faz o tratado de paz com Israel por 7 anos. Né? Na metade dos 7 anos, em 3 anos e meio, ele quebra esse tratado de paz e começa a perseguir Israel, né? E aí nós falamos a respeito disso a semana passada, né? Ele foi fazer guerra contra os santos, e aí seriam aqueles 144 mil, nós vimos selados lá no capítulo 7, e no capítulo 14 eu vou falar de novo de 144 mil, nós vamos falar um pouco também a respeito disso. Der tempo hoje, né? Ok? Só uma palavra, Pedro, uma observação. Uhum. Deixando claro que tudo isso aí que a gente está estudando a partir, né, lá do capítulo 5, né? Uhum. É uma história que nós esperamos que nenhum de nós aqui vá viver. É. Tá? Isso aqui é uma coisa que tem que deixar bem. Uhum. Nós estamos aqui ensinando para aprender, para ensinar, para passar, para alertar, mas que nenhum de nós aqui é o desejo nosso, né? Um anseio que a gente tem de coração, Yeah. que isso aqui que está sendo passado aqui, né? No caso nesses capítulos aqui, nenhum de nós Passaríamos por isso, né? passaríamos por isso. Nós como igreja não podemos estar aqui de jeito nenhum, né? Não combina, né? Até porque o ministério dos 144 mil que são judeus, eles, você veja que no capítulo 7, eles são selados, e depois João vê logo uma multidão que está no céu, que vieram da grande tribulação, ou seja, são pessoas que foram convertidas pela pregação desses 144 mil. Se eles foram enviados para pregar o evangelho na tribulação, a igreja não pode estar mais aqui, porque hoje quem prega o evangelho é a igreja, né? Isso é muito importante, somos nós que pregamos o evangelho. Então, volta o ministério para Israel, que era para ser Israel, era para ser luz de onde das veio, nações, né? É, de onde veio. E aí teria a situação dos que ficam, que também conhecedores vão ter como pregar, É. né? Então, na tribulação, várias pessoas vão se converter com a pregação deles, daqueles que ficaram, que ouviram, que não eram chamados. Esses talvez se convertam na tribulação, morrem, né, decapitados pelo anticristo, né, e depois chegam lá. É um outro grupo de pessoas, né, são mártires que vieram da tribulação. Sim. Né? A igreja vai antes. A igreja não fica aqui. A igreja já foi comprada por Cristo, né? Porque você vai ter salvação depois da vinda de Cristo para os judeus ou as pessoas que não foram? Depois do arrebatamento, né? A igreja subiu, termina o tempo da graça. Aí começa a última semana de Daniel, né? Aquela última semana. Começando essa última semana, quem passar pela tribulação e não receber a marca da besta, não se dobrar, não adorar ela, e for morto, esses são salvos. Esses são salvos em Cristo. Esses são salvos na tribulação. São aqueles que vieram da grande tribulação. Ainda vai sobrar gente aqui que não foi marcado, né? Vai sobrar um bocado de gente que a besta não vai matar e nem foi marcado. Esses que sobrarem, depois da tribulação, quando Jesus voltar para o milênio, esses ficam para o milênio. Ficam aqui por 1000 anos aí. Até, de novo, Satanás ser solto, enganar as nações e depois o trono branco. Aí vem a eternidade para sempre. Novos céus e nova terra que Deus vai criar
para habitarmos nela e sermos governantes nela. Né? Então são povos diferentes, com promessas diferentes, com profecias diferentes. Israel, né? O plano terrestre. Igreja, um plano celestial e universal. Mártires da tribulação, né? Que morrem. Pessoas que passam o milênio e pessoas depois do milênio. São tudo grupos de pessoas diferentes. Pois quando a gente fala reino de Deus, o reino de Deus envolve tudo isso. Não só a igreja. O reino de Deus envolve todas essas pessoas, todo esse quadro de pessoas. E no reino de Deus, a parte mais importante, ou seja, a parte que vai receber a maior galardão no reino de Deus é a igreja. Né? Então a importância da igreja no reino é como o mais alto escalão do reino de Cristo. Somos nós, igreja. Não por merecimento, por Cristo, que morreu por nós, que nos comprou. Né? Okay? Muito valioso, né? Exatamente, mesmo que muitos não tenham nem ideia disso, né? Não. Do valor e da importância, né? E da influência que pode ter. Né? Que pode ter, que é ser igreja, né? Uhum. As pessoas, principalmente hoje em dia, né? O ser igreja, o que é ser igreja hoje? Né? Domingo eu vou no culto, né? Bato palma lá, né? Canto uns hinos, volto para casa e continuo minha semana normal, né? Santo Agostinho até fala um negócio interessante. Ele fala assim: não é cristão aquele que espera as bênçãos de Deus somente para essa vida. Ele não é cristão. A nossa esperança está para a próxima. Né? Tudo aquilo de bênção, de melhor, de maravilhoso que tem, está esperando para a próxima, porque nós somos igreja. Né? Então, por isso a diferença de Israel. Israel vai receber o que Deus prometeu para eles aqui na terra. Mas nós, igreja, receberemos o que Deus prometeu para nós nos céus. E reinaremos com Cristo. Né? É o que o Senhor disse: se assentará no trono à minha direita, assim como eu assentei à direita do Pai. Quer dizer, da mesma forma como o Cristo se assentou no trono do lado do Pai, quer dizer, governo, para governar, nós governaremos com Cristo. Quer dizer, é o alto escalão do reino, né? Então, ser igreja, só o fato de nós sermos igreja, é algo assim maravilhoso. Então, estamos nos aproximando disso a cada dia, né? Se partimos hoje com Cristo, né, já estaremos lá com Ele, né, e esperando só o momento de reinar. Então é uma coisa maravilhosa. É verdade. Né? Graças a Deus. Então, versículo 11 do capítulo 13, aí João diz assim, ó: então vi subir da terra. Você veja aqui no capítulo 13, ele viu subir do mar, uma besta. Então vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Em algumas versões está: e vi subir da terra seca. Isso significa a região da Palestina. Ou seja, essa segunda besta provavelmente é judeu, o falso profeta. Agora, por quê? Nós vamos dar uma lida aqui. Parecia um cordeiro, né? Aparece como cordeiro. A gente tem aquele ditado: o lobo vestido de cordeiro, né? Ele tem aparência de cordeiro, mas fala como um dragão, ou seja, por poder de Satanás. E diz assim: exercia toda a autoridade da primeira besta, ou seja, a primeira besta é um líder político, essa segunda é um líder religioso. Fala assim, olha, exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os habitantes que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Né? Então veja, nós falamos da chaga mortal, que é o antigo império que volta. Né? Essa primeira besta vai fazer todos na terra adorarem. Então aqui já entra adoração. Veja que ele é um líder religioso. Já não é mais um líder político. Faz com que adorem a primeira, que é o líder político. Que talvez vai causar a questão da paz, né? Da paz, sabe? Por isso é que vai chamar a atenção. Vai chamar a atenção de todos. Como político. Você veja que lá no comecinho de Apocalipse, o cavalo branco com o seu cavaleiro vem com um arco sem flecha, ou seja, prometendo paz, né? Desarmamento mundial e paz para todo mundo. Né? Olha o versículo 13: e fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra, à vista dos homens. Olha os sinais que esse camarada faz. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra, e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta
que recebera a ferida da espada e vivia. Então, olha a semelhança que tem essa segunda besta e os sinais que ela faz. Você veja, ela faz descer fogo do céu na presença dos homens. Quem no Antigo Testamento fez descer fogo do céu? Elias. Israel está esperando o Elias antes do Messias. Esse falso profeta vai se apresentar como o Elias que eles estão esperando. E o anticristo como o Messias, o Cristo. Ok? Então, você vê, né, que os judeus até hoje esperam. Na Páscoa deles põem o vinho lá para o Elias, perto da porta. Né? Se o Elias voltar, ele passa aqui e bebe o vinho. Né? Porque a profecia era que o Elias viria antes do Messias. E Jesus, quando fala de João Batista, fala, né? Nós lemos isso daí, né? Se vocês quiserem saber, Elias já veio. E se vocês querem saber, João Batista, ele era o Elias que era por vir, que ele viria no espírito e no poder de Elias. Não Elias em pessoa, viria no espírito e no poder de Elias. Então esse camarada, vão pensar que ele é o Elias. Porque ele vai começar a fazer um monte de sinais. Falou assim, olha, o Elias, está tudo combinando. Olha, vem fazendo um monte de sinais, um líder religioso e um líder político trazendo paz. É o Messias e é o Elias que veio para enganar. E ele diz o seguinte: foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Há um estudo feito por um historiador, esqueci o nome dele agora, sobre as imagens que falavam no Império Romano. Ele diz que para ser imperador em Roma, o cara tinha que ter 4 imagens que falassem na casa. E por artes mágicas e demoníacas, eles faziam a imagem falar. Isso volta, porque o antigo império volta a existir, todas essas coisas voltam. Né? Então, esse falso profeta, ele põe um espírito demoníaco na imagem que ele manda construir da besta, ele faz uma imagem do anticristo, faz com que todos o adorem, põe um espírito nela e faz que a imagem fala. Você imaginou, se hoje tem gente que se prostra diante de imagem que não fala, você já imaginou falando. Bom, mas e pode também ser outro tipo de imagem? Outro tipo de coisa com a tecnologia? Eu penso que seja um robô. Eu também acho. Pode ser, mas pelo levantamento do império, e pelo como ele diz que vai colocar um espírito, tem que ser algo espiritual, para as pessoas seguirem ele. Mas A coisa robô demoníaca- bem feito, ele é espiritual. O robô fala até Pensa. hoje. Mas a questão da como eu falo, demoníaca, ela é muito forte. Forte. É forte. Porque A ele... ação do maligna, ela é terrível. Ela usa a boca das pessoas para falar dizendo que é fulano que morreu. que morreu. Porque, por exemplo, quando a gente assiste os filmes aí, O Exterminador do Futuro, da vida aí, tá? Que são robôs Com aparência, Com aparência né, de gente, de pessoas? Amigo, é que tem muitas coisas hoje que a gente não sabe, né? O Eduardo até sabe, a gente trabalhava chegamos a trabalhar, não sei se você lembra disso, se ele chegou a ir lá, nós trabalhamos num hospital em New York, onde faz testes, né, com animais, né? Eles tiram o fígado do animal e volta, né? Todos os órgãos, normalmente lá são de cachorros, né? Que faz nesse hospital. Até são coisas condenáveis hoje que o pessoal diz, mas, né, o pessoal diz que também não se faz em gente. Meu amigo? Ok. Então, são coisas que são feitas, nós não temos ideia, nós não sabemos o que acontece. As coisas que estão sendo desenvolvidas, que geneticamente. Geneticamente, que está totalmente fora da nossa realidade. Né? Basta na agricultura. Entendeu? Não esquecer o ser humano. A agricultura hoje é dominada por uma só companhia, mundialmente. Comprou sementes todas. Como é que é? Monsanto. Ainda é santo ainda. Monsanto, entendeu? Então, no caso, em relação a pessoas, no caso desse tipo aqui, uma pessoa controlada, meio homem, né, um Robocop da vida, né, porque isso aí tudo vem né, da cabeça do homem, né, da construção. Coisas que há 50 anos a gente achava uma coisa impossível. Os Jetsons. Hã? Os Jetsons. Os Jetsons tinham um A negócio... gente assistia 50 anos atrás.
Entendeu? Nem sonho acontecia hoje. Né? E tudo isso está acontecendo. Então eu creio que num curto prazo de tempo, nós vamos ter robôs, nós vamos ter, né? E ele vai falar o quê? Um computador, ele fala o quê? O que o homem quer. Então, no caso, você materialmente sendo usado por alguém espiritual, você vai falar o que você quiser. Pode falar o que quiser. Mas o que ele vai fazer com que todos adorem esta imagem. Se prostrem diante dela e a adorem. Dizer, não, o cara realmente é o Messias e o Elias que estão aí. Eles estão esperando. E o que acontece? Olha só. Versículo 16. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita e na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é 666. Aqui já houve, e até hoje, né, várias teorias a respeito do número. As pessoas querem descobrir quem é, né? Uns provaram que era Nero, por causa do nome dele, escrito em latim. Outros provaram que é um papa, por causa do título Vicarius Filii Dei, né? O papa nunca usou esse título, Vicarius Filii Dei, né? Ele usa Vicarius Jesus Cristo, né? Vigário de Jesus Cristo, mas não Vicarius Filii Dei, Vigário do Filho de Deus, né? Mas então, esse é um número que quem tiver aqui vai descobrir. Nós não, algo que está encoberto para nós. Mas ele vai colocar um sinal na mão e na testa. Você veja que é a fronte do homem, né? Você vê que os 144 mil foram selados aonde? Na fronte. E o demônio sempre imita. Ele vai selar as pessoas na fronte ou na mão direita, para que quem não tiver esse número não compre, nem venda, nem faça comércio nenhum. Então, querer criar uma confusão nisso aí. Vai ter selando os escolhidos e eles selando os deles. E tudo no mesmo lugar. Daqui a pouco tem gente na fila errada. Aí não compra. Não compra, né? Passou lá, se não tiver a marca da besta, não compra, né? Eu acho isso aí muito arcaico. Eu acho que mais. Eu acredito na tecnologia. Pode ser. Porque ele fala que vai colocar uma marca na fronte ou na mão. Nós não sabemos que maneira vai ser. Pode ser um chip com a marca, com o número, né? Porque a marca o que é? É o número, 666. É um código. Como você tem o código do cartão de crédito Código hoje. de barra. Código de barra. É um código que ele vai colocar na pessoa com o número dele. Pode ser que ele coloque um chip. E nesse chip coloca Porque hoje, por um exemplo, os soldados que vão para a guerra aqui nos Estados Unidos já tem o chip. Né? Para quê? Alegam eles que é o seguinte: o cara tombou lá na guerra, é mais fácil de encontrar. Né? Ou ele está ferido, é mais fácil de resgatar. Como é que você vai andar com a carteira de identidade na guerra? Não tem. Então, tem o chip. Então, acertaram ele. através desses artifícios, Desses mecanismos. Ele nós marca vamos dele. também nesse curral. É igual um curral depois. Vem a agulha e nós vamos atrás da boiada. Entendeu? Através de um artifício desse, através de uma compra de um telefone melhor, através de uma viagem mais fácil, através de muita coisa, nós vamos também. Vamos. Esse daí é o seguinte, olha, veja bem. Tudo isso que nós estamos vendo no mundo é uma preparação para ele. Ele não aparece ainda, ele não se apresenta ainda, por causa daquilo que nós falamos semana passada. Está em 2 Tessalonicenses. Por que ele ainda não se manifestou? Por causa daquele que o detém. E quando Paulo fala, quando aquele que o detém for tirado, então ele se manifesta. Mas você acha que a igreja não está contribuindo para quê? Não é a igreja, né? A igreja, o todo, não a igreja a palavra de Deus, estou falando nós. Não estão contribuindo para esse caminho também não, porque a gente acompanha a fila. Eu não vejo ninguém na contramão. Não, o que vai acontecer é o seguinte... Quer dizer, não estou puxando o único cara que não tem um celular na vida, eu conheço você. Mas seu computador está lá ligado 24 horas, quer dizer, você está no mesmo balaio. Isso é o seguinte, a profecia de Cristo vem e ele fala, vai acontecer.
todas essas coisas vão acontecer ao redor. Nós somos, como diz a Escritura, como o lírio plantado no pântano. Está cercado de pântano, mas ele está ali. Né? Então, a igreja é a única que segura o anticristo manifestar. Toda a tecnologia preparada por reino dele vai estar aqui. Só que ele não pode se manifestar ainda. Tomara. Ainda não pode, porque tem aquele que o detém. Quem o detém, quem que é? Igreja. O Espírito Santo que está na igreja. Quando o que o detém for tirado, Paulo fala, aí ele se manifesta. Mas para ele se manifestar, tem que a igreja sair. Senão, porque o que diz o apóstolo? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O único que pode resistir ao diabo hoje é a igreja. Mais ninguém. Então, se ele se manifesta agora, a igreja o resiste. Porque a igreja está com o Espírito Santo. Então, tem que ser tirado o Espírito, ser tirado da igreja, para depois ele se manifestar. Até lá, vai ser só preparação. Nós vamos usufruir da tecnologia, de tudo, mas quando for para ele se manifestar, Deus nos tira. Aí ele se manifesta. Quando a igreja for retirada, o Espírito Santo também é retirado Junto com a igreja. Sim. Aí o Espírito Santo vai operar aqui na terra como era no Antigo Testamento. Não como é hoje em toda na igreja, mas, por exemplo, nas duas testemunhas, né? Como Moisés e Elias fizeram, as pessoas Em assuntos específicos. em assuntos específicos, não como hoje é, num todo na igreja, né? O Espírito Santo foi derramado, partilhado, veio como línguas de fogo que desceu sobre a igreja, e a igreja se reúne, né? E aí é onde Deus opera. Então ela está espalhada em todo o canto do mundo onde tem igreja, e o Espírito Santo está lá. Na tribulação não, é em uma pessoa, em outra, não mais como hoje, né? Por isso ele é tirado. A igreja é tirada. Só a igreja resiste hoje. E aí o Espírito Santo vai agir, não como ele hoje age, por exemplo, no nosso meio, ele nos convence do pecado, ele nos guia, ele nos leva, ele nos mostra as Escrituras para toda a igreja. Né? Na época da tribulação vai ser para uma pessoa e vai ser um juízo também. Né? Você vê que os profetas vão agir de forma em juízo, trazendo o juízo de Deus sobre o mundo, sobre os governantes e tudo mais. Eu creio que aí nessa época também aí vai ser a questão da perseguição de não permitir mais o uso da Bíblia. Não, nessa época tudo que se fala de Deus ele vai ser removido. Tira. É igual na Coreia, né? Foi pego com um versículo da Bíblia em casa, vai para o campo de concentração por 3 gerações. Nasce o filho, nasce o neto no campo de concentração. Hoje. Isso hoje, né? Nossa, no anticristo pegou é morto. Pegou é morto na hora. Então, são aqueles que vieram da grande tribulação, né? Aqueles que morrem na tribulação, os santos da tribulação. Então, nós vemos aqui... Muito triste de ficar. Você vê aqui a trindade satânica, porque aqui é o dragão, o anticristo e o falso profeta. São 3, a imitação da trindade. O diabo ele faz uma imitação justamente para enganar, porque ele se transfigura até em anjo de luz. Para enganar aqueles que não são de Deus. Então ele se faz qualquer coisa. Então qual será hoje nós vemos essa... É muito claro ver hoje, e por todo esse tempo, o quanto o inimigo tem imitado e o quanto tem preparado esse caminho para a vinda do anticristo. Como nós dissemos semana passada. Porque o que as pessoas mais buscam hoje é o quê? Sinais. E o que o falso profeta vai dar para as pessoas? Sinais. Ele vai estar condicionado já. Condicionado. Porque as pessoas estarão condicionadas a buscar os sinais. O evangelho, qual é o evangelho pregado? O evangelho que trouxe principalmente o avivamento aqui para a América, né? Você lê a história dos puritanos e tudo mais. Você vê, o evangelho que trouxe o avivamento é aquele evangelho. Você é um pecador. Você vai morrer e você vai para o inferno. E você vai queimar eternamente. Se você não tiver Cristo na sua vida, você vai para o inferno. A sua vida, você pode ser milionário, você pode ter todos os bens que tiver aqui na terra, mas um dia você vai morrer e vai se apresentar diante do grande juiz. A pregação era tão forte que tinha gente que desmaiava de medo, né, e se convertia. Esse foi o evangelho puro pregado. Você vai morrer, você vai para o inferno sem Cristo. E as pessoas se convertiam mesmo, porque é o evangelho. Só Cristo pode salvar da perdição eterna, que é eterna e nunca mais volta. Aqui é passageiro, você pode viver uma vida miserável ou uma vida abundante aqui na terra. Ela vai acabar um dia. Assim como Lázaro e o rico. Lázaro viveu uma vida miserável e pobre, querendo comer as migalhas que caíam da mesa do rico e não tinha. E os cachorros lambiam a ferida dele, mas um dia ele morreu e foi para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi para o inferno. E lá eternamente. E o rico no inferno dizia: fala para Lázaro molhar o dedo dele na água fresca e pôr na minha língua, porque eu estou sofrendo grande tormento aqui.
E Abraão disse para ele, você já teve na terra tudo que você podia ter. Agora você tem para sempre. E não tem mais volta. Né? Então, esse era o evangelho pregado. Tanto nas músicas, não cansamos de falar isso, nos hinos cantados nas congregações, na pregação do evangelho que era feita, no ensino que era feito de salvação. Isso com o tempo foi se diminuindo. No nosso tempo, principalmente hoje. Hoje você está com problema? Vamos Faz 30 anos que isso aconteceu. Faz pouco tempo. Isso é coisa nova. A mudança quando entrou de vez a teologia da prosperidade na igreja, que entrou com os 2 pés, né? E tirou a cabeça. Tirou a cabeça da igreja. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Isso foi da década de 80, coisa nova. Coisa nova. 30 anos, 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. A igreja era... no meu tempo de infância, eu via a igreja um público completamente diferente. A partir do momento que virou moda, é moda, é interessante ser crente. Ser crente, ser crente, ser gay, tudo que está na mídia, ser preto. Tudo está na mídia. Ainda mais que com esse evangelho fácil, às vezes, que se prega nas igrejas, tem muito crente que se intitula crente, está assim... A culpa não é do crente, é do pastor, é dos pastores, dos donos de igreja. Então, assim, eles não estão pregando a essência da palavra, assim. Tem igrejas que é prosperidade, é cura. Então, assim, a pessoa é curada pela palavra, né? Então aí você vê que eles não estão aquele propósito que a igreja tinha. Você falando aí que antes, eu não sou estudante, não estudo assim, a história e tal, mas a gente vê que antigamente o foco da igreja era pregar o evangelho, converter pessoas e despovoar o inferno. E a salvar as vidas. Hoje a gente quase não vê mais igrejas assim, né, pregando sobre isso. Assim, eu lembro, as igrejas não tem por que você fazer um apelo na igreja se não tem uma pessoa daquele que está ali que não seja evangélico, né? Então a gente não vê apelo na igreja hoje mais. Tem alguém que quer aceitar Jesus, pois, né, assim, é dever nosso, né? Tá convidando, tá chamando as pessoas. E a gente faz também mais essas coisas. Nós, principalmente a igreja hoje, com a responsabilidade que nós temos hoje de evangelizar. Até no evangelismo se tornou uma coisa diferente. Porque como se evangeliza hoje? Né? Se evangeliza assim, meu irmão, você está com algum problema? Vamos lá na igreja, vamos orar, porque Deus vai resolver o seu problema. Não é? Isso não é evangelismo. Não é? Nós temos essa responsabilidade, cada um de nós que somos igreja tem uma responsabilidade de evangelizar. Né? E nesse envio que Jesus disse, né, ide por todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura, o que acontece? Qual era o evangelho da salvação? O povo que estava nas trevas viu uma grande luz. Né? E que luz é esta? É a salvação em Cristo que te livra do inferno. Então, às vezes a pessoa chega para você para te contar um problema. Olha, estou com esse problema. Fala, irmão, esse problema, ele vai resolver ou não. Mas você tem um problema muito pior na sua vida, que é o pecado. E se você não se converter dele, você vai para o inferno para sempre. Esse probleminha seu não é nada em vez do inferno que você vai receber. Você precisa de Cristo. Não precisa de Cristo para resolver esse problema, você precisa de Cristo para salvar a tua alma do inferno e da perdição eterna. Né? Quem tem coragem de falar isso? Hoje em dia as pessoas estão enfraquecendo, né? Então nós precisamos pedir que Deus nos dê a sabedoria e que Deus nos dê a coragem de falar o que diziam os primeiros cristãos e que sempre foi dito do Evangelho de Jesus Cristo. Né? De chegar a dizer que as pessoas iriam para o inferno. Você vê, para um imperador se converter a Cristo, o imperador tem tudo. Inclusive Deus, ele tem um monte. Né? Então a pregação era tão forte e tão assim, assídua, que o Constantino se converte. O Constantino olha aquilo e fala, pô, os caras estão morrendo aí nas arenas, comido por leão e tal, e não estão nem aí. Né? Conta a história que um cristão foi no Coliseu em Roma e estava tendo a luta dos gladiadores. Ele levantou a mão e disse, olha, vocês devem parar com isso. E falou tudo que tinha que ser dito. Só ia para o inferno mesmo, ia queimando em tal.
pegaram ele e mataram ele na hora. E depois parou as lutas de gladiadores do Coliseu. Mas era a pregação forte do Evangelho, porque às vezes nós pensamos assim, mas se eu falar isso, não vai vir ninguém para a igreja. É o contrário. Um avivamento bom. É o contrário. Né? Porque as ovelhas de Jesus falou assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas não ouvirão a voz de outro. Então, se nós estamos falando a voz do outro, que não é de Cristo, elas não vão ouvir as ovelhas, não vão vir. Agora, se nós falarmos a voz de Cristo, do pastor que diz, você está indo para o caminho errado e você vai para o inferno e vai queimar. Você precisa de Cristo, Ele vai te salvar. Aquele que é a ovelha dele vai ouvir. E vai dizer, não, essa é a voz do meu pastor, e ele vem. Porque esse é o Evangelho. Né? Então, a nossa obrigação de chamar as ovelhas que são de Cristo, que estão esperando somente ouvir a voz dele. Porque eles têm as suas ovelhas, estão aí. Elas só estão esperando ouvir a voz dele, mas às vezes, muitas vezes, a pregação não é a voz de Cristo, é a voz de outro. Jesus falou, não ouvirão. Não adianta. Você pode prometer para ele mundos e fundos, ele nunca vai ouvir se ele for ovelha de Cristo. Ele só vai esperar a hora de ouvir a voz do Senhor, a voz do pastor dele. A hora que ele ouve, ele fala, esse é o meu pastor. Às vezes o cara está nas drogas, está na cachaça, está na prostituição, numa vida miserável. E as pessoas falam, preguei para ele. Você pregou o quê? A voz de Cristo ou a voz do outro? Se for do outro, ele não vai ouvir. Agora, se for a voz do Cristo, ele pode estar no buraco que for. A ovelha está lá onde for, perdida. Ele ouviu a voz do pastor? É o meu pastor, eu vou seguir. Então, oferecer sinais, oferecer prodígios, o falso profeta vai oferecer. O quanto de profecias que tem por aí, de coisas acontecendo, que deixa a gente de boca aberta. Né? Okay? Nem por isso é a voz do Cristo. Ok? Capítulo 14. Diz assim, então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de arpistas, que tocavam as suas harpas. E cantavam um cântico novo, diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000, que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano. São irrepreensíveis. Aqui diz o seguinte, alguns, esse grupo de 144.000 aqui, aqui entra problemas que até hoje não foram resolvidos nas Escrituras Sagradas. Porque nós não tem como a gente saber, só vai saber lá. Então existem 2 interpretações. Alguns têm esse grupo de 144.000 como o mesmo grupo do capítulo 7. Você vê, vamos lá no capítulo 7 de Apocalipse para a gente ver a semelhança e depois as diferenças. No capítulo 7, versículo 3, versículo 2, diz assim, vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo de Deus, do Deus vivo. Apocalipse 7? Apocalipse 7, versículo 2. E aí diz assim, ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouviu o número que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos de Israel. Ele dá o nome das 12 tribos. Isso aqui é o grupo, ok? Aqui fala que aqui é o começo da metade da grande tribulação, né? Quando o anticristo se volta contra Israel, quebra o tratado de paz. Esses são selados e começam a levar a pregação. Depois, esses mártires que estão aqui no versículo 9 do capítulo 7, são aqueles que foram mortos na tribulação. E provavelmente 144.000 estavam exercendo o ministério da pregação. Esses 144.000 aqui são vistos no Monte Sião. Ou seja, pode ser o final já da tribulação, eles lá, os que interpretam que é do mesmo grupo. O mesmo grupo
no final da tribulação, já cumprindo o seu ministério aqui. Alguns dizem estar falando da Jerusalém Celeste, eles estão com Cristo vindo. Outros dizem que é a Sião mesmo aqui, terrestre. E são 144 mil. Acontece, esses 144 mil que traziam escrito na testa o nome de Cristo e o nome do Pai. Aqui não fala que é o nome de Cristo, só fala que eles foram selados. E falam de 12 tribos. Aqui não fala que são das 12 tribos. Só falam que são 144 mil. Alguns, os intérpretes que acham que não são o mesmo grupo, dizem que esse aqui, 144 mil, provavelmente são da tribo de Judá. Só. Porque são homens e são virgens, que não tiveram contato com mulheres. São primícias, fala aqui, comprados para Deus. E seguirão o Cordeiro para onde ele for. Né? Então, seja qual for a interpretação que nós seguimos, o fato é que há um grupo que é salvo e que não se perde nenhum na tribulação. São 144 mil, continuam lá. Né? Pode ser que sejam dois grupos, um de 12 mil entre homens e mulheres de Israel, 144 mil misturados de cada tribo, e o outro grupo de 144 só de homens, pregadores. É porque no primeiro fala que é das tribos. Das tribos. Aqui não fala que é das tribos, só fala que 144 mil. A coincidência é só o mesmo número. É. E lá fala que eles foram selados na testa. Aqui diz que na testa eles têm o nome de Cristo e o nome do Pai. Lá não fala também. Então pode ser que seja um grupo diferente. Né? De homens, somente homens, talvez sacerdotes. E é os que os testemunhos de Jeová diz que já são, né? Os testemunhos de Jeová diz que são os cristãos, né? Tá dando briga. Tem cada interpretação, né? Então, nem eles cabem no céu, porque tem mais de 144 mil. Exatamente. Testemunhos de Jeová no mundo, né? Vai sobrar muito. Então, esses aqui são judeus, né? Então pode ser que sejam dois grupos ou o mesmo grupo. Aparentemente parece que são dois grupos diferentes. Né? Talvez sejam sacerdotes, esses são primícias, né? Comprados para Deus, que seguirão o Cordeiro por onde ele for. Então, os sacerdotes eram aqueles que seguiam o Cristo, né? Que faziam o trabalho no templo, né? Ok? Então vamos ver se dá tempo aqui. Versículo 9. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Mais para frente vai falar sobre quem é essa Babilônia. Ok? Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, o cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, quem recebe o sinal da besta e adora, vai ser atormentado eternamente. E a fumaça do tormento sobe diante do Cordeiro e dos santos, né? E não tem repouso nem de dia e nem de noite. Isso é o que vai acontecer para os perdidos. A glória que nos está preparada é uma, e a punição para os perdidos é outra. Isso aqui vai ser para sempre. E será como um sinal para sempre daqueles que não pertencem a Deus, da punição e do juízo de Deus. Para que todos olhem e temam e digam: Deus é justo